Olá, meu colega fisioterapeuta, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, eu vou te falar 10 passos para você identificar uma dor ciática verdadeira. Tá? Esse vídeo é muito importante para que você não erre nesse diagnóstico diferencial, para que você possa ajudar cada vez mais os seus pacientes com dor de característica neuropática, as dores ciáticas verdadeiras, tá bom? Então, é bastante comum o paciente chegar no consultório do fisioterapeuta acreditando piamente que a dor que ele está sentindo é devido a uma dor do nervo ciático. Esse nervo é o famoso costa larga, né? Ele sempre leva a culpa pelas características da dor onde há relação com o nervo. Mas será que toda dor na perna tem relação com o nervo ciático? Será que a dor lombar tem relação com o nervo ciático? Então, eu quero te ajudar a decifrar essas perguntas, eu quero te ajudar a esclarecer esses pontos que são super importantes para você conversar com o seu paciente, para você avaliar de uma maneira muito mais assertiva, para que você trace um plano de tratamento cada vez mais adequado para o seu paciente. E, claro, te ajudar a ser uma referência em coluna vertebral aí na sua região, para que você possa se destacar profissionalmente, ter reconhecimento profissional e ser bem remunerado por isso, tá bom? Mas antes de eu te mostrar tudo isso, eu queria que você curtisse esse vídeo para que essa informação possa chegar a mais pessoas que tenham essa mesma dúvida, tá? Então, esse ato, ele é super importante e é de graça, né? Você pode fazer isso gratuitamente, só dá uma curtida aqui nesse vídeo. Se você é fisioterapeuta ou acadêmico de fisioterapia e ainda não me segue, queria te convidar a me seguir e assistir os vídeos que tem aqui no canal, que com certeza vão te ajudar com temas relacionados à coluna vertebral, tá? E se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Maurício Magalhães, sou fisioterapeuta, eu sou criador do método Coluna baseado em evidências, onde eu já ajudei centenas de fisioterapeutas a serem referência em coluna vertebral e faturar os seus primeiros R$ 10.000 na fisioterapia, tá? Mas vamos lá. Quais são as características de uma dor ciática verdadeira? Então, nesse vídeo eu vou te falar sobre as dores de característica neuropática, as radiculopatias verdadeiras, que são bem comuns, tá, em pacientes com uma dor ciática. Então, vamos lá. O primeiro sintoma que o seu paciente ele vai te relatar é uma dor que desce. E essa dor que desce, ele segue um trajeto dermatomal, tá? Então, se você entregar para o seu paciente um mapa da dor, ele vai desenhar de uma maneira clara o trajeto dermatomal, aonde que a dor está sendo irradiada, aonde que ele está sentindo, e você vai ter clareza que esse sintoma, ele de fato segue um trajeto dermatomal. Eles têm uma sequência, tá? Ele tem uma lógica, não é um sintoma muito espalhado, tá? É como se fosse uma linha que ele consegue te decifrar exatamente aonde que está doendo, tá? Então, uma dica para você entender melhor esse sintoma do paciente é você entregar para ele um mapa da dor, tá? O mapa da dor é uma figura de um corpo humano, onde você pede para o seu paciente desenhar aonde que está doendo, dá um lápis para ele, uma caneta, ele vai desenhar exatamente aonde que está doendo. Isso vai dar clareza tanto para ele, para esse entendimento, quanto para você, como fisioterapeuta, para poder entender os sintomas do seu paciente, ok? O segundo sintoma específico de um paciente que tem dor ciática verdadeira é que essa dor é muito mais intensa na perna do que na coluna lombar. Então, ele vai te falar que se você pegar numa escala de 0 a 10, na perna vai estar 7, 8, 9, até 10, dependendo do caso. E na dor lombar vai ter uma dor mais fraca, de 5 numa escala de 0 a 10, de 4 numa escala de 0 a 10, ou até mesmo não tem dor lombar, tá? Então, a dor é muito mais forte na perna do que na coluna lombar. O terceiro sintoma comum e importante que você deve estar atento no seu paciente com a dor ciática verdadeira é que esse sintoma ele é mais frequente abaixo do joelho. Então, ele vai te relatar que é uma dor que passa do joelho, que vai até o pé, que pega a panturrilha, tá? Então, e são menos frequentes acima do joelho. Geralmente, acima do joelho já tem relação com uma dor de característica nociceptiva, como, por exemplo, uma dor de ponto gatilho, uma dor de músculo piriforme. Quando ele está ali com ponto gatilho, ele vai gerar uma dor referida até o joelho. Porém, se for uma dor ciática verdadeira, geralmente é abaixo do joelho, você precisa estar atento a isso, tá? Então, a quarta dica, eu já comentei um pouco sobre ela, geralmente uma dor intensa, tá? É uma dor forte, não é uma dor muito fraca. Então, se você pegar uma escala de 0 a 10, então esse paciente vai te relatar de 7 para cima, tá? 7, 8, 9, até 10,
às vezes até 200, 300. Tem pacientes que realmente chegam com uma dor muito intensa e a gente precisa entender o contexto da dor desse paciente, ok? O quinto sinal e sintoma que é comum em pacientes com uma dor ciática verdadeira é a presença de parestesia. Então, quando eu falo de parestesia, eu estou falando de formigamento, eu estou falando de choque, dormência, tá? Abaixo do joelho, tá? Frequente na perna, que ele refere o sintoma, tá? Então, você precisa estar atento a esses sinais. Tem um questionário muito interessante que chama questionário de McGill. Não sei se você já ouviu falar, tá? Mas se não ouviu, escreve aqui no comentário que eu posso te mandar esse questionário para você ter clareza. Então, esse questionário, ele é um questionário que ele avalia a qualidade da dor do seu paciente. Então, ele envolve aspectos relacionados a formigamento, a choque, a dormência, tá? Então, você consegue quantificar através do questionário McGill, tá? Um questionário importante, um questionário muito usado na prática clínica que você pode introduzir no seu consultório, no local que você atende, para você entender a dor do seu paciente de uma maneira mais qualitativa, de uma maneira muito mais importante, ok? O sexto sinal dessas pessoas que têm uma dor ciática verdadeira é que eles não têm uma posição sentado ou em pé de preferência. A melhor posição para eles é a posição deitada, tá? Porque você tira o efeito da gravidade, você consegue abrir um pouco o forame de conjugação, você consegue reduzir essa compressão, né, de raiz. Então, geralmente, os pacientes eles não conseguem ficar muito tempo sentado, não conseguem ficar muito tempo em pé, então eles têm essa dificuldade de se manter nessas posições por longo período de tempo. Então, ele vai te relatar isso também no seu exame físico, na sua avaliação, e é o ponto que você deve levar em consideração, ok? O nosso sétimo sinal, o sintoma importante que você precisa avaliar no seu paciente é a presença dos testes neurodinâmicos positivos, tá? Principalmente o teste de Laseg e o teste de SLAMP. Então, eu tenho um vídeo onde eu explico exatamente como realizar o teste de Laseg, o teste de SLAMP, eu falo um pouco sobre o CROSS-Laseg também. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, tá? Para você ver posteriormente. Também vou colocar aqui no card, para que você possa verificar esse vídeo. Então, terminando aqui, você já corre para outro vídeo para você entender como que é feito o teste de Laseg, o teste de SLAMP, como que você interpreta, o que é que isso quer dizer, tá? Porém, nessa sétima dica que eu estou te dando aqui, pacientes com dores ciáticas verdadeiras, eles apresentam esses testes neurodinâmicos positivos, tá? Então, você precisa estar atento a isso. A oitava dica que eu vou te dar hoje aqui, né, para você identificar uma dor ciática verdadeira, é que esse paciente ele tem dificuldade, por exemplo, de fazer uma dorsiflexão ou uma flexão plantar, tá? Devido à fraqueza no músculo gastrocnêmico, então fraqueza no músculo tibial anterior, devido à compressão da raiz nervosa lá na coluna vertebral. Então, você pede para ele andar, por exemplo, na ponta dos pés, ele não vai conseguir. Você pede para ele andar com o calcanhar, ele vai relatar fraqueza. Você pede para ele ficar encostado na parede e fazer flexão plantar, um lado você vai perceber que ele consegue levantar de uma maneira muito mais efetiva, e o outro lado, ele vai fazer força, mas ele não vai conseguir executar o movimento adequadamente, ok? Então, fazer a avaliação também desses miótomos é importante para você identificar se o seu paciente tem uma dor ciática verdadeira. A nona dica que eu vou te dar aqui é você fazer a avaliação dos reflexos, ok? Então, geralmente, esses pacientes, ou eles têm uma hiporreflexia, ou eles têm uma hiperreflexia de tendões importantes, principalmente o tendão patelar e o tendão aquileu, tá? Então, você faz a avaliação de reflexos nesse paciente para você aumentar a sua probabilidade dele ter uma dor ciática verdadeira. E a décima dica que eu vou te dar para você identificar o seu paciente com a dor ciática é que os exames precisam estar compatíveis aos sinais e sintomas. Então, por exemplo, a ressonância magnética que o seu paciente fizer, ele tem que ter alguma radiculopatia, alguma compressão mecânica importante, né? Na grande maioria dos casos são decorrentes de uma hernia de disco, que precisa estar comprimindo ali entre L4, L5, L5, S1, que são os segmentos mais importantes, onde eles geram essa dor abaixo do joelho, né, essa dor referida, essa dor irradiada abaixo do joelho, onde ele refere essa hiperreflexia do tendão aquileu ou do tendão patelar, tá? Onde ele vai te referir uma dificuldade de se manter caminhando na ponta dos pés, ou então com o calcanhar. Tá? Então,
o exame de imagem precisa estar compatíveis com a sua avaliação. Isso é super importante, tá? Super importante. Ah, Maurício, e se não tiver compatível com a minha avaliação? Se no exame de imagem ele tiver comprimido uma outra rede nervosa diferente do que eu avaliei, tá? Então, isso significa que seu paciente tem uma hernia de disco falsa. Então, aquele achado de imagem foi apenas um achado de imagem, porém assintomático. Para ser uma radiculopatia, uma dor ciática verdadeira, os sinais e sintomas precisam estar compatíveis com o exame de imagem do seu paciente. Tá bom? Então, de fato, não é toda dor na perna que gera uma dor ciática. Então, o nervo ciático ele não é o costa larga da história. Por isso, a importância de uma boa avaliação, de um bom diagnóstico diferencial, de você ser uma referência aí na sua região, em coluna vertebral, de você entender o contexto do seu paciente, de você entender, tá, que ele é um paciente que às vezes já passou por várias clínicas, por vários fisioterapeutas, chegou até você, ele é um paciente onde ele deposita em você as últimas esperanças antes de fazer uma cirurgia, por isso que é super importante você avaliar bem, você atender esse paciente com empatia, acolher esse paciente e dar um diagnóstico diferencial, um plano de tratamento que realmente seja resolutivo, que vá ajudar o seu paciente. Tudo bem? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de dar um like se você gostou. Deixe um comentário aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo no grupo de trabalho que você atua, então no grupo da faculdade, para que essa informação possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.